Seja bem-vindo a mais uma mensagem da Segunda Igreja Batista em Palmas. Tenha uma experiência transformadora. Querido, hoje eu quero falar com você sobre uma coisa fantástica, o maior poder do mundo. O maior poder do mundo. Você tem ideia do que eu vou falar? Qual foi o maior poder que a humanidade já viu? Qual foi o maior poder que já se manifestou entre nós? Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero reconhecer a Cristo o poder da ressurreição. Apocalipse 1,17 diz que não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Eu falar desse tema é muito bom porque nós saímos agora da Páscoa, né? E nós estamos com a nossa mente, o nosso coração voltado para isso. E o maior poder do mundo, eu já vou dar logo o resultado, é a ressurreição de Cristo. Amém, igreja? E isso é para os fortes, viu? Acreditar que o nosso Senhor Jesus, Ele veio, habitou entre nós, morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, é para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, celebrando esta vitória, deste poder maravilhoso. A maioria das pessoas até desejam mudar. Eu quero mudança, e aí vai em aconselhamentos e tal. Mas o problema é que muitas pessoas buscam mudança de forma errada, ou no lugar errado. Muitas pessoas buscam mudanças em terapias, buscam mudança na religiosidade, buscam mudança em outras pessoas. E tudo isso é bom, não vou falar que é ruim não, mas nada disso vai promover a perfeita e verdadeira mudança que só Cristo pode operar em nós. Só através da ação do Espírito Santo de Deus é que essa mudança pode acontecer. E essa palavra poder, ela ocorre 57 vezes no Novo Testamento. Ela é comparada à palavra dinamite. Poder quer dizer dínamos, que é dinamite. Pelo impacto da palavra você dá uma dimensão do que se trata. 57 vezes falando sobre poder. E o maior poder é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poder, queridos, somente esse poder é quem pode cancelar o nosso pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para eles: o poder de Deus pode cancelar o seu pecado. Querido, Jesus é singular. Toda a história na vida de Jesus é muito especial. Toda a história. Se você crê em Cristo, você realmente precisa crer que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Você não pode crer no Cristo apenas da história. E isso leva você para a religiosidade. O Cristo da história é aquele Cristo cravado na cruz. E parece que de lá não saiu. Mas o Cristo ressurreto, o Cristo que traz esse poder de restauração, é o nosso Cristo que morreu sim. Foi crucificado sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é essa ressurreição que traz vitória para mim e traz para você. O sacrifício de Cristo não foi em vão, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vida eterna. Pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. A vida de Jesus Cristo, querido, foi fantástica, porque ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. E ninguém sofreu também como Jesus pela motivação que Jesus teve. Ninguém amou como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Algumas pessoas acreditavam e ainda acreditam que não é verdade a história da ressurreição. Algumas pessoas acreditam que foi uma história contada, um mito e tal, e que não é verdade. E se isso não é verdade, se você não acredita nisso, em vão é a sua fé. E nós estamos aqui perdendo tempo, pode ir para casa. Agora, se você acredita, você tem que acreditar que a ressurreição de Cristo fez com que o Espírito Santo de Deus viesse habitar com você, conduzindo você em uma vida de santidade, e que Jesus falou: eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Então, se Cristo ressuscitou, Ele está em você. Amém, queridos? Aí você pode falar como está na Bíblia: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo
que vive em mim. E Cristo vivendo em mim é que me fortalece para viver a dimensão do poder e a restauração que Ele quer produzir na minha e na sua vida. Ninguém é como Jesus. Dentre todos esses aspectos fantásticos da vida de Jesus, nós temos que falar sobre a ressurreição. E você pode até questionar, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Algumas pessoas questionam, o que isso tem a ver comigo? Isso é história, é falácia, mas tem tudo a ver. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Querido, não existe outro caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que passar disso é atalho, e esses atalhos não levam a lugar nenhum. Só Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, é que nos conduz a uma vida de santidade, uma vida de bênção e de prosperidade. Cada fato da ressurreição de Jesus Cristo, querido, é também um fato para a minha e para a sua ressurreição. Olha que coisa fantástica. Outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e a ressurreição de Cristo nos deu esse resgate, e nós também somos ressurretos em Cristo. Todos os dias da nossa vida nós temos que tomar essa posição de ressurretos. Muitos preferem caminhar pelos seus pecados, pelos seus delitos, são escravos, são mortos nos seus pecados e delitos. Mas nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós experimentamos a verdadeira ressurreição. Ninguém, eu gosto de falar isso porque assim, as terapias, os coaches, a religião, pode até transformar você em um cidadão um pouco melhor, melhorar você, mas transformar o seu coração, transformar o seu caráter, transformar a sua vida, só se for uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi isso de um ele ministra hoje para pessoas que estão saindo do vício da droga, e ele falou assim, não viu nenhuma recuperação efetiva se a pessoa não se fortalecer em Cristo. Porque a pessoa que vai para a terapia e ele sai, ele volta, se ele não estiver uma fé, se ele não tiver uma religião, não tiver um caminho a seguir, ele volta. E esse caminho a seguir é Cristo. A religião te fortalece, te ajuda, às vezes mata. O coach, a terapia te ajuda, mas só Cristo pode produzir a mudança que Ele tem que produzir, que Ele quer produzir na minha e na sua vida. Porque a morte e a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo venceu a morte e cravou a dívida que estava contra mim e contra você na cruz. Então nós não somos mais devedores, nós temos que andar de cabeça erguida, né, pastor Gelson? Cabeça erguida, você se curva diante do seu Senhor apenas, diante dos seus problemas não. Levanta. Igual o pastor Dene falou ontem, assim como foi com Josué, capítulo 7. Josué, levanta, o que você está fazendo de joelhos? É hora de guerrear, é hora da batalha, levanta. Diante dos problemas nós somos altivos, diante do inimigo, diante de Satanás, nós somos altivos porque Cristo é em nós. Cristo, a esperança nossa, Cristo é que nos fortalece. A ressurreição de Cristo é que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores na cruz, e pela ressurreição a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. Alguns que acreditam que Jesus Cristo não morreu, 1 João capítulo 19, versículo 33 e 34, fala sobre isso porque era algo muito latente naquela época. Diz assim, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu água e sangue. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqueles que negam a morte para negar a ressurreição, porque a ressurreição é o poder sobrenatural de Deus e ficou selado para todo mundo e para todo sempre. Por isso também no passado e no presente muitos ignoram a ressurreição de Cristo, porque aceitar a ressurreição de Cristo é aceitar a vida abundante, é aceitar a mudança, aceitar a transformação. O apóstolo Paulo, ele foi falar sobre isso na Grécia, e quando ouviram, Atos capítulo 17 diz que quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio dele. Paulo falou e estava sendo bem recebido, tem sendo bem recebido, mas quando ele tocou no assunto da ressurreição, eles ignoraram, eles zombaram Paulo. E talvez não é muito diferente de mim e de você não.
Talvez a gente pode estar aqui na igreja, quando terminar o sermão, a gente voltar para casa para as mesmas práticas, para os mesmos pecados, para as mesmas lutas que a gente tem, sem entender que a ressurreição é o poder de Deus para vencer na minha e na sua vida. E nós queremos viver, muitas vezes nós não falamos que não acreditamos, mas nós vivemos como se não acreditássemos. Diante da luta, diante da provação, da dificuldade, parece que Deus é tão desse tamanhozinho na nossa vida, ó. Desse tamanhozinho, e nós não acreditamos no poder de Deus, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo e quer ressuscitar você. Você precisa encontrar a raiz da sua dúvida para pedir a Deus e a outras pessoas também ajuda, para que você possa vencer. Você precisa encontrar respostas às suas perguntas na tensão da sua vida espiritual. Sem isso, nós vamos viver na religiosidade. Agora, quando nós encontramos resposta para as nossas dúvidas, quando nós buscamos ajuda em Deus e no relacionamento discipulador, aí nós podemos viver a vida abundante que Deus nos oferece. Por que nós aceitamos Jesus e muitas vezes vivemos uma miséria de vida? Por que nós aceitamos Jesus e estamos na igreja e qualquer situação nós estamos falando de divórcio? Por que nós aceitamos Jesus e não sabemos lidar na área financeira e estamos fazendo maus negócios, entrando em sociedades que desagradam a Deus? Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos Jesus apenas de boca, de ouvir falar, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nós estamos cativos, escravos do pecado. E ter resultado diferente requer que você tenha atitudes também diferentes. Se você continua fazendo as mesmas coisas sempre, os resultados serão os mesmos sempre. Mas quando você para e você faz uma avaliação da sua vida e você entende assim, realmente eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. E agora não, agora eu tenho um encontro real com Ele, verdadeiro com Ele. Você começa a viver a mudança e a transformação que Ele quer produzir na sua vida. Aí você começa a entender que é possível você ter uma vida abundante aqui na terra. Muitas pessoas acham, não, quando eu for para a eternidade, quando eu for para o céu, lá no céu, é aqui, querido. A vida abundante começa aqui. A vida abundante que Deus nos oferece, que Deus nos oferece, começa aqui. Eu estava conversando agora há pouco com o Charles. As coisas mais importantes da nossa vida são aquelas que são de graça. E essas coisas não têm preço, têm valor. Quanto vale o seu filho? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua vida? Quanto vale o ar que você respira? Essas coisas são de graça e muitas vezes você está preocupado e ansioso e gastando toda a sua vida correndo atrás de coisas que têm preço, dinheiro, carro, bens, e depois você gasta tudo isso para recuperar aquilo que tem valor, porque a sua família foi embora, acabou, o casamento se foi, os filhos se perderam, e nem o sucesso espiritual nosso, nada na nossa vida justifica os escombros da nossa casa. Você pode ser um bom teólogo, você pode ser até um pastor, você pode ser um líder, você pode ser o que for. Se na sua casa você não estiver vivendo a paz de Cristo, você é um fracassado. Olha que dura a palavra. Que isso, pastor? Você é um fracassado, infelizmente, querido. Aí o que você faz? Volte para Cristo. Esse poder que ressuscitou Cristo quer ressuscitar você também. Esse poder que mudou um estado impossível, que ia passar da morte para a vida novamente, porque era impossível. É impossível, Deus pode fazer. Talvez você olhe assim e fale, pastor, mas você fala isso porque você não conhece o meu casamento. Você não conhece o meu esposo. Você não conhece a minha esposa. Ah, não, se os meus filhos fossem igual ao seu, aí era bênção, mas meus filhos são terríveis. Querido, o impossível é fazer um morto reviver. Amém, igreja? E o nosso Deus fez. Aquilo que para você parece ser impossível, para nosso Deus não é nada. Para nosso Deus não é nada. E Ele fala assim, ó, venha, traga o seu fardo para mim. O seu fardo é pesado. E pega o meu fardo que é leve, o fardo da ressurreição, o fardo limpo, aquele que olha para você assim, zera você para que possa escrever uma nova história na sua vida. É isso que Deus quer fazer. Foi para isso que Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida e abundância e não fôssemos escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos da mediocridade, da religiosidade. Por isso a ressurreição é o maior poder do mundo, porque é o poder do amor para recomeçar. A segunda oportunidade de quem deu tudo para você ter tudo. Jesus morreu, querido, da nossa morte, para que eu e você, na ressurreição dele, pudéssemos ter a vida e vida abundante. O poder da ressurreição pode mudar a sua vida. Por quê, pastor? Primeiro, a ressurreição de Cristo revela o poder de Deus sobre a morte. Lucas capítulo 24, versículo 2,
Diz que encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Poder, querido, que derrota o pecado e Satanás em tua vida. A morte foi tragada na manhã do domingo. Amém, igreja? Domingo passado nós comemoramos, ou pelo menos nós lembramos, a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. Mas isso fez diferença na minha e na sua vida? Na segunda-feira, como estávamos? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, amém, igreja? Amém. Na sua vida, Jesus ressuscitou. Nós temos experimentado a ressurreição de Cristo, essa ressurreição que restaura, essa ressurreição que trouxe para nós paz, gozo, alegria, ou foi só no domingo, na festa da Páscoa? A ressurreição de Cristo garante salvação eterna para você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Só nele, eu e você temos a salvação. Só nele, eu e você temos a vida eterna. Só nele, eu e você temos abundância de vida nesta época. Só nele, eu e você temos o coração puro, transformado e limpo. Muitas pessoas estão buscando na sua própria força essa restauração, buscando na sua própria força essa abundância, essa vida plena, abundante que Deus nos oferece, acreditando no seu braço forte, acreditando no seu dinheiro, acreditando na sua sabedoria, no seu entendimento. E tudo isso é loucura para Deus. Agora, aquilo que é loucura para o mundo, diante de Deus, é sabedoria. É você acreditar na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É você entregar a sua vida para Ele e falar: Senhor, ressuscita em mim aquilo que está morto. Ressuscita minha fé. Talvez nós estamos sem fé. Ressuscita, Senhor, em mim a força. Eu estou fraco, eu estou morto espiritualmente. Renova, ressuscita em mim para que eu tenha a vida eterna. Só nele, eu e você temos a salvação. 1 João capítulo 5, versículo 11 diz: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? João 6, versículo 68. 1 João 5, 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em Seu Filho. Para onde iremos nós? Para onde você vai? Aonde você vai buscar a solução do seu problema? É no banco, pegando financiamento? Ampliando mais suas dívidas? Em pessoa, é a sua esposa que vai trazer a solução para a sua vida, que vai mudar a sua vida, é seu esposo, é o pastor, quem é que vai mudar a sua vida? Querido, se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré, você vai viver uma vida de derrota. Eu conheço muitas pessoas, e foi assim, eu falo isso porque foi comigo, quando eu estava mergulhado na religiosidade, é como se você estivesse patinando. O que é patinando? Você quer colocar sua vida no trilho, mas você não consegue decolar, fica patinando. Aí aquilo que você acha que vai mudar, você não consegue mudar porque você se frustra com as suas escolhas. Você se frustra porque a expectativa que você tinha em pessoas não se concretizaram e você se frustra. Aí você, não, porque o pastor falou isso, eu não gostei. Você sai da igreja, você sai do seu pequeno grupo, você não se envolve. Por que, querido, que isso não acontece na nossa vida? Sabe por quê? Porque nós estamos mortos e não reconhecemos. Nós estamos entregues a fracassos, estamos entregues a derrotas e não buscamos converter a nossa vida a Cristo. E converter é isso, é você estar indo na direção tal e você mudar de direção. Não tem conversão se você continua no mesmo caminho. Não tem conversão se você continua nas mesmas práticas, nas mesmas escolhas, nas mesmas cabeçadas. E você tem 2 oportunidades bacanas para aprender. Primeiro, aprenda com os erros dos outros. Tantas pessoas já trilharam o percurso que você está trilhando e Deus coloca sobre a sua vida, coloca na sua liderança sobre você, coloca no relacionamento discipulador. Aprenda com essas pessoas e erre menos. A segunda é você errar com os seus próprios erros, aprender com os seus próprios erros. Isso é mais dolorido. É mais dolorido você ter que pagar o preço por uma escolha errada, pagar o preço por uma decisão equivocada. Mas eu quero falar para você que mesmo se você esteja aqui nessa noite com esse peso da acusação das suas escolhas e decisões equivocadas, Jesus Cristo quer ressuscitar isso na sua vida, quer ressuscitar a alegria, a paz. Não importa o que você tenha feito até hoje,
Não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui talvez com essa sensação de derrota, de fracasso, creia na ressurreição. Creia na ressurreição de Cristo, mas creia na ressurreição da sua fé, da sua esperança. Creia na sua ressurreição. Não deixe que Satanás te condene falando que você não pode, que você não vai. Ele quer trazer para você engano, dúvida, mentira. E Cristo quer trazer a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Entregue ao Senhor. Não saia daqui sem fazer uma decisão, um compromisso com Deus. A ressurreição garante a herança para a sua vida. 1 Pedro capítulo 3, versículos 4 e 5 diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito seu. Você crê nisso? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tomamos posse. Nós cantamos, é nossa herança. Tomemos posse. Tudo que Jesus conquistou na cruz, querido, é direito nosso. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Onde está a sua fé, querido? Aonde você tem depositado a sua esperança? É no concurso? Na progressão? Na promoção? Em que você tem depositado a sua esperança? A sua fé, a sua esperança tem que estar voltada para Deus. A nossa esperança tem que estar no nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. O que as pessoas mais precisam nos nossos dias é de esperança. Esperança para viver, esperança no casamento, esperança nos relacionamentos interpessoais, esperança nos negócios, esperança. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só, o poder de Deus que atua em nós é capaz de produzir e fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E esse poder de Deus está ao seu alcance. Esse poder de Deus está... A única coisa que limita esse poder de Deus e a sua realidade é você mesmo. A sua decisão. A sua decisão de fazer a escolha certa. Entregar-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é o primeiro passo. E depois é você crer. Crer. Crer no sentido, não é apenas no sentido de acreditar, eu acredito que isso pode, mas crer com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e você falar assim: não sou eu, mas é Cristo que vai fazer. Isso para mim é impossível, mas para Deus não. E quando você não tiver fé, a Bíblia diz: peça a fé que Ele dá. Peça fé. Está te faltando fé para resolver a sua situação conjugal? Está te faltando fé para resolver a sua situação financeira? Está te faltando fé para resolver a situação dos seus filhos? Aquele negócio que você está na justiça, está faltando fé para resolver? Creia, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele faz. Ele move, Ele remove aquilo que está impedindo para que possa se cumprir a promessa dEle na sua vida. Nenhum mal prevalecerá contra você se você estiver em Cristo. A ressurreição de Cristo gera o testemunho de fé. Olha que fantástico isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Atos capítulo 2, 32 diz: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Aquilo que Deus ressuscitou em você, você precisa compartilhar. Aquilo que Deus ressuscitou, aquilo que Ele restaurou na sua vida, é para servir de testemunho para aqueles que vão trilhar o mesmo caminho que você, possam usar o seu exemplo, o seu testemunho para superar as suas dificuldades, as suas lutas. Quantos aqui têm
bênçãos de Deus para contar? Levanta a mão. Se eu falar para você aqui, vem aqui e fala a sua bênção, então, talvez você tenha dificuldade para falar, talvez você vai se intimidar. Compartilhe da sua fé, querido. Compartilhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, na simplicidade que você fala mesmo. Você não precisa ter teologia, você não precisa ser eloquente no falar, você precisa se dispor a falar: Senhor, eu quero ser instrumento em suas mãos. Nós aprendemos isso na prática. Tudo que você vive produz em você uma experiência para que depois você possa compartilhar com aqueles que estão sob seus cuidados. Você acredita nisso? O que você passa não é por acaso. Não é por acaso. E a nossa pergunta para Deus não deve ser: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas deve ser: qual é o propósito de tudo isso na minha vida, Senhor? Porque lá na frente, na sua caminhada, você vai encontrar com pessoas que Deus vai colocar na sua vida e você vai testemunhar e ela vai ter a vida transformada, restaurada pelo seu testemunho. Então fala das bênçãos que você tem recebido de Deus. Compartilhe as suas vitórias. Celebre, mesmo que seja pequena. Talvez para você, não, mas é tão pequeno em vista de uma cura de um câncer, em vista da ressurreição, é tão pequeno. Querido, celebre a pequena conquista que você tem, dia após dia. Seja grato ao Senhor. O pastor Joel já estava falando ali ontem, e ele falou sobre gratidão. A gratidão é a chave da prosperidade. Quando Jesus Cristo foi multiplicar os pães e os peixes, ele levantou aos céus e deu graça. Tendo dado graça, aquilo foi multiplicado e abasteceu lá, todo mundo se alimentou e sobrou 12 cestos daquilo ali. Então você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida? Você é grato pelo que você tem? E agora seja forte, você é grato pelas lutas que você passa? Seja grato a Deus. Senhor, obrigado pela força, porque a Bíblia diz que não vai vir nenhuma luta sobre você sem um escape. Nada vai vir sobre você sem que Deus traga também a possibilidade da solução, dependendo da sua escolha. A ressurreição de Cristo, querido, transforma a sua vida para hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É claro que o céu é a nossa maior esperança, nós aguardamos ansiosos por isso, não é verdade? Lá onde tem ruas de ouro e cristal, e a mente não consegue imaginar como é, mas isso vai acontecer para aqueles que forem glorificados em Cristo, eu e você. Mas e aqui? O poder da ressurreição de Cristo nos traz o melhor para hoje, para agora. Você não pode ficar só na expectativa de que a vida eterna vai ser melhor do que essa, de que quando você for para o céu vai acontecer isso e isso. Você tem que viver isso hoje. Você tem que se comprometer com Deus e falar: Senhor, eu não quero mais ser como eu era. Eu não quero mais ser instrumento de Satanás para desonrar o Senhor. Eu não quero mais viver nessa prática que eu vivo de pecado, como se eu não acreditasse no Senhor. E você confessar diariamente os seus pecados ao Senhor. Você confessar, a Bíblia diz, confessando uns aos outros para alcançar a cura, confessando a Deus para alcançar a misericórdia. E que essa misericórdia do Senhor possa nos alcançar e nós andarmos sempre em novidade de vida. E termos testemunhos de bênçãos para falar, testemunhos de bênção para compartilhar. E eu e a minha casa servindo ao Senhor com alegria. Você e sua casa servindo ao Senhor com alegria. Amém, queridos? Você pode experimentar o melhor de Deus agora na sua vida, na sua família. A causa que você tem diante de Deus, os propósitos que você tem, a direção, o senso de destino, tudo isso é Deus quem te dá. Prosperidade acima do dinheiro. Prosperidade no sentido da Bíblia não é posses, patrimônios, não. A prosperidade é a ausência de necessidade. Eu estava conversando com a Estelinha lá em casa essa semana e ela perguntou para mim o que era prosperidade. Tem 7 anos. Como é que você explica para uma criança o que é prosperidade com 7 anos, né? Aí eu perguntei: o que você precisa? O que está te faltando, filha? Está te faltando o quê? Ela: não, nada. Eu falei: então isso é prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Como é que está a sua saúde? Está bem? Seus filhos estão bem? Na sua casa tem o pão diário, o alimento? Muitas vezes nós nos colocamos em situações complicadas, principalmente na área financeira, na área relacional. Nós nos colocamos em situações complicadas e as nossas escolhas e decisões vão produzir frutos. Não tem como a gente fugir disso. Você pode escolher, querido, a semente que você vai plantar. Deus nos dá essa liberdade, escolher a semente. Mas o que você vai colher, não. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Se você planta bênção, você vai colher bênção.
Agora plante maldição, plante incredulidade, plante maldade e veja o que você vai colher. Plante dúvida e veja o que você vai colher. E isso que Satanás tem tentado fazer. E ele tem conseguido, infelizmente, no nosso meio. Plantado dúvidas, plantado incertezas, plantado teologias e tantas outras coisas que nos distanciam da simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade de que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo habita em nós e que eu e você podemos andar em novidade de vida. É isso que Deus quer, na simplicidade do Evangelho. Sabendo que mesmo se eu pecar, mesmo se eu cair, nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se você voltar ao Senhor, o seu coração, a sua mente, reconhecendo que você é pecador, porque a Bíblia diz que se você não reconhecer que você é pecador, você é mentiroso e faz de Deus também mentiroso. Então reconheça os seus pecados, peça perdão e ande de novidade de vida. Peça perdão e creia que Deus restaura, peça fé e creia que Ele te dá. Como está escrito, querido, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O seu melhor, querido, não passou, está apenas começando, amém, igreja? Creia nisso, o melhor de Deus está para vir na sua vida, o melhor de Deus está por vir e depende de você. Depende de você, o dínamo de Deus, o poder de Deus está ao seu alcance. Basta que você busque em Deus aquilo que te falta, a esperança, a fé, a alegria da salvação, a alegria do Senhor formoseia o rosto, aí você vai andar cabeça erguida, bonita, porque a alegria do Senhor formoseia você. Quando você vai conversar com alguém, você é esperançoso. Sabe aquelas pessoas que você vai conversar e você pergunta assim, e aí fulano, tudo bem? De forma social, porque você não quer que ela comece a falar, porque se ela começa, não está muito bem não, porque eu estou com dor aqui, dor ali, dor lá, e a situação está ruim. Seja esperançoso, vai melhorar. Quando você enxergar um copo com um pouquinho de água assim, você fala assim, está quase cheio. Estava vazio. Nós falando sobre as cotas lá do lote, aí 140, aí, vixe, são 800 para 140, eu falei, olha, não tinha nenhuma, já tem 140, não é isso? Então está perto. Deus está levantando mais pessoas comprometidas aí, que vão assumir essa causa aí, vão comprometer e vão ofertar, e daqui a pouco nós vamos honrar o nosso compromisso, amém, queridos? Você sabe por que eu creio que vai honrar? Porque esse é plano de Deus, é projeto de Deus. Deus quer que a gente alargue as nossas tendas, Deus quer que a gente seja uma igreja relevante nessa cidade, impactando essas pessoas, e Ele vai cumprir o propósito dele de alavancar o pagamento desse lote. Para mim e para você é um privilégio fazer parte disso. Olha só que coisa interessante. Esse deve ser o nosso olhar. Que privilégio eu tenho de fazer parte disso. Eu falei no outro sermão que eu ministrei aqui que a igreja era pequenininha aqui do lado, uma portinha lá, alguns aqui. Quem era dessa época? Tem alguém aqui dessa época? Pequenininha ali, eu acho que foi um desafio, não foi, Raquel? Vamos construir isso aqui, que desafio. E o privilégio que eles têm em contar essa história. Eu construí isso. Aí nós fomos lá para a tenda. Quem aqui estava aqui quando a gente mudou para a tenda? Levanta a mão, na mudança da tenda. Olha que privilégio, como vai ser isso lá daqui 10, 15, 20 anos, seus filhos, seus netos vão usufruir de tudo aquilo lá, e eu creio que Deus vai fazer. Agora, para mim é um privilégio fazer parte, e para você, é um privilégio? Vamos nos envolver nas coisas de Deus. O seu melhor, querido, está por vir. Viva Jesus, viva vida plena nele e por Ele, porque Ele está vivo, amém, igreja? Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida plena, vida de qualidade. Vamos deixar de sermos mendigos espirituais, vamos deixar de ser problemas para que Deus possa operar na nossa casa e alcançar as pessoas que Ele quer. Vamos ser bênção, vamos ser sal na terra, seja você sal, vamos ser luz para que as pessoas possam ser impactadas por esse poder da ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscita, querido, tudo fica claro e explicado. O poder de Deus é manifesto diante de todo mundo, em especial dos mais incrédulos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A nossa fé e a nossa esperança está em Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona.
Uma coisa interessante, basta a nós não atrapalhar o que Deus quer fazer. Basta a nós não tomarmos decisões erradas. Pastor, mas como é que eu sei se a decisão é certa ou não é certa? A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos ensina. Ela nos ensina a andar no caminho certo, ela nos ensina a tomar decisões certas. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e ela falou assim, não tem nada que não esteja na Bíblia. A Bíblia fala sobre a educação dos filhos, a Bíblia fala sobre como a mulher deve agir dentro de casa e a manutenção da casa. A Bíblia fala sobre tudo. Mas sabe por que a gente erra? Porque a gente não conhece as Escrituras. E a gente não conhece o poder de Deus. Se você conhecesse as Escrituras sagradas, se você tivesse o hábito de se alimentar diariamente, você seria um guerreiro forte, valente. E se você conhecesse o poder de Deus na sua vida, queridos, nada poderia te impedir. Nada poderia impedir. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor que estamos atacando as trevas para resgatar as pessoas que são cativas e trazê-las para a luz. Nós somos diferença na sociedade? Aí o que eu pergunto é isso, muitas vezes nós vivemos a religiosidade. Se você perguntar quem acredita em Deus, ali fora, na rua onde você for, todo mundo está acreditando em Deus, todo mundo acredita, pouca gente vai falar que não acredita. Por que nós não mudamos a realidade social? Por que nós não mudamos a nossa realidade, dentro da nossa casa? Porque nós acreditamos no Deus de ouvir falar, da história. Mas quando nós recebemos o poder de Deus, o poder da transformação, o poder da ressurreição em nós, tudo aquilo que era morto em nós vai reviver. Aí as nossas forças, a nossa esperança, a nossa capacidade de lutar no mundo espiritual são renovadas. E nós entendemos que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. E nós podemos viver a vida abundante, a vida plena que Deus nos oferece. O poder da ressurreição está disponível para você, mas você não pode tocar nesse poder com os seus próprios olhos humanos. Você não toca no poder de Deus pela sua capacidade. Você não toca no poder de Deus pela sua autoridade humana, pelos seus títulos, pelo seu dinheiro, pelo seu patrimônio. Nada disso impressiona Deus. Paulo diz que a nossa esperança está no que não vemos, mas que cremos. Você toca em Deus pela sua fé. A sua fé toca o coração de Deus, por menor que seja. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer coisas impossíveis, desde que seja conforme o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. E diz mais, se você não tem, peça a Deus que Ele dá. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Nós temos um problema porque nós cremos muitas vezes que Deus estar na igreja como se fosse um fast food. Nós queremos as coisas imediatamente, é para agora. Nós viemos aqui para buscar bênção. Muitas pessoas estão indo à igreja para buscar bênção, fazendo campanha, não, tantos dias de campanha para que Deus possa me dar isso, me dar aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. É uma linha muito tênue você estar na igreja e você caminhar pela religiosidade. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Estar na presença de Deus, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo a soberania dEle na sua vida é melhor do que qualquer campanha que você faz, qualquer sacrifício que você faça. Eu não estou desmerecendo a campanha de oração, nada disso, mas eu estou falando assim, que se você não estiver voltado para Deus em obediência, crendo nele, a sua campanha vai fazer de você um religioso. A Bíblia diz que Deus estava enojado dos nossos cultos solenes, da nossa mediocridade, da nossa religiosidade. E Ele quer em nós coração quebrantado, coração contrito, sensível a ouvir a voz de Deus. Que todo o engano de Satanás contra as nossas vidas, nos prendendo na religiosidade, no ativismo, caia por terra. E que nós possamos entender como Maria, estar na presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, é o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? A Bíblia diz que as bênçãos seguem os que creem. Se você crê, querido, descanse no Senhor. Se você crê, apresente no Senhor a sua vida, apresente o seu cônjuge, apresente os seus filhos na presença do Senhor. Ore, porque enquanto você trabalha e você faz, beleza. Mas quando você está orando, Deus está agindo por você. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus cuida dos seus. Enquanto você descansa no Senhor, Ele trabalha por você.
Nós queremos fazer, porque parece que só a gente fazendo que vai dar certo. Se eu não estiver cuidando do meu filho aqui e tal. Se você, querido, não confiar no Senhor, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Se você não colocar a sua casa, a sua família na presença do Senhor, para que Ele possa ser o edificador da sua casa, da sua fé, da sua vida, em vão é a sua religião, em vão é o seu trabalho. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É o Senhor quem cuida dos seus filhos, é o Senhor quem cuida da sua família, é o Senhor quem cuida de você. Então entregue a Ele, entregue. Eu até brinquei com os meninos esse dia, falei assim, cara, é um negócio muito inteligente você fazer isso, porque quando você entrega a sua vida para Cristo, confia nele, crendo que Ele vai agir, você só vai descansar no Senhor. Ah, pastor, então agora não preciso fazer mais nada, não? Você começa a sentir prazer naquilo que você faz. As coisas deixam de ser um fardo pesado para você. O seu trabalho passa a ser prazeroso. Deus coloca você num local onde você vai ter prazer em trabalhar. O relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, passa a ser prazeroso. Deixa de ser sacrifício. Educar seus filhos fica mais leve, porque a Bíblia ensina o caminho que deve andar. E fala para você assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, à luz das Escrituras Sagradas, caminhe com seu filho nesse caminho. Tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais prazeroso, desde que você esteja na presença do Senhor. Jesus morreu e ressuscitou por você, isso é fato. O que você vai fazer para retribuir tanto amor? Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, pois o Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Continuar vivendo como sempre viveu, você só vai colher aquilo que você plantou. Agora, se você se arrepender e entregar a sua vida a Ele, Ele vai fazer diferença. Pense nisso. Tome a decisão certa hoje. Não saia daqui sem tomar essa decisão. É algo muito pessoal. Essa decisão não é coletiva, é pessoal. Fala, Senhor, se é verdade isso tudo que esse pastor falou aí, então coloque essa certeza no meu coração. Entregue ao Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa palavra de Deus, ela é para você, querido, que é filho. É para você que Deus alcançou. Essa palavra é para você que está aqui hoje. Mas nós, cuidado para não cometer o mesmo erro do passado. Os seus não receberam. Não saia daqui sem receber essa palavra de desafio, de exortação, mas também de consolo na sua vida. Você hoje vai receber Jesus e o poder da sua ressurreição e em seu coração também. Disse-lhe Jesus, João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi no poder da ressurreição que nasceu o poder do amor, da graça, da misericórdia, da justiça e do perdão. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ter sido em vão. Se esse sacrifício chegou aqui até hoje, é porque o poder sobrenatural de Deus conduziu isso durante a história para que chegasse até a sua vida, até a sua casa, e você pudesse experimentar esse poder de Deus na sua vida. Não pode ser em vão. O sacrifício de Jesus Cristo não pode ser em vão na minha e na sua vida. E muitas vezes nós somos negligentes com isso, com o chamado que nós temos. A Bíblia diz que Deus foi quem escolheu você para estar aqui. Se você está aqui nessa noite, se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus, e você é um escolhido do Pai. Faça a decisão certa, faça a escolha certa. Os personagens bíblicos lá, Esaú negligenciou o chamado de Deus para a vida dele por um prato de lentilha. E muitas vezes você fala que absurdo, o cara era primogênito e trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Quantas vezes eu e você trocamos por alguns minutos de prazer? Quantas vezes eu e você negligenciamos o chamado que nós temos, a filiação que nós temos em Deus, por mentiras, por prazeres, por dinheiro, por corrupção? Quantas vezes nós negamos Cristo nas nossas atitudes? Nós falamos que cremos, mas na nossa negociata ali, depõe contra a nossa fala. Aí queremos estar na igreja, achando que isso é suficiente para agradar a Deus. Agradar a Deus, querido, é você ter um estilo de vida que agrade ao Senhor. É dentro da sua casa, dentro da igreja, no seu trabalho, onde você estiver, você tendo a oportunidade de fazer aquilo que é errado, mas escolher fazer o certo porque você tem uma aliança com Deus. É ter a oportunidade de
trair, de adulterar, mas você falar não, porque eu tenho uma aliança com Deus, tenho uma aliança com a minha esposa. É ter a oportunidade de levar uma vantagem na licitação, na área financeira, e você falar não, porque eu tenho um Deus que eu preciso glorificar através da minha vida. Aí ele vai agir. E tudo aquilo que nós plantamos, Provérbios é interessante sobre isso, tudo aquilo que você planta no campo da corrupção traz desgraça para sua casa, para sua família. Tudo aquilo que você planta no plano da desobediência traz consequências desastrosas para a sua vida e para a sua família. Tudo aquilo que você planta, querido, debaixo da proteção de Deus, da bênção de Deus, você vai colher fartamente, você vai colher abundantemente, porque para isso que Jesus Cristo veio a essa terra, para que tudo aquilo que estivesse condenado, todo aquele que estivesse condenado, pudesse ser salvo, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por isso ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Você não é, pastor Dene fala isso, você não é o seu pecado. Você não pode viver como se o seu pecado fosse tudo na sua vida, você fosse escravo do seu pecado. Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo. E essa liberdade que nós temos em Cristo, querido, nos capacita a vivermos uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória eterna. Talvez você esteja passando por muita dificuldade, mas Jesus Cristo quer te ajudar. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir em um caminho de paz e tranquilidade. Amém, queridos? Esta foi mais uma mensagem da Cibapa, uma comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. Até a próxima!